A Gabriela falou assim: manipulação de treino não é para qualquer treinador. É verdade. Muitas vezes a gente não consegue manipular com aquilo que realmente é necessário de ser manipulado, né? Mas eu acho que isso tem melhorado. A gente percebe isso, que cada vez mais treinadores, preparadores físicos estão dominando cada vez mais números, dominando cada vez mais a ciência e a tecnologia ali no dia a dia para tomar decisão. Essa é a ideia. Sabe onde está faltando? Um campo onde a gente tem que aumentar muito a efetividade? É o campo do personal. O campo do personal training, a gente precisa ganhar mais efetividade para a gente ganhar mais respeito, né? Para que as pessoas olhem para um profissional de educação física com um olhar respeitoso e não com um olhar de você é dispensável, sem você eu também consigo o resultado, né? A gente tem que mostrar que a gente é o catalisador do resultado. Nós profissionais de educação física, somos catalisadores de resultado, de performance. Perfeito. Ou então querer o personal pelo porte físico dele, né? Isso também acontece muito, né? Exato, exato. Então Hoje começar. nem pelo porte físico, né? Hoje é pela quantidade de vídeo no TikTok. Ah, é. Verdade. Quantidade de seguidores que ele tem no Instagram, e por aí vai, né? Exato, exato. Exatamente. Isso é muito complicado mesmo. E aí um pouquinho disso de manipulação de treino não é para qualquer treinador, igual a Gabi colocou. Eu vou colocar aqui na live, quando a gente falou um pouco disso, a gente falou muito de progressão. E aí, ou então acho que talvez na maioria das vezes, quando a gente fala de base fisiológica, é sempre preocupando em atingir os limites fisiológicos, né? Geralmente, acho que a gente fica muito pouco preso nisso. Eu queria trazer um pouco agora para uma perspectiva um pouco diferente. Quando a gente precisa diminuir essa carga de treino, volume, enfim, né? E aí saber qual o ponto limite ali para poder diminuir, para que quando você aumentar novamente não tenha tanto dano. Entendeu um pouco ali Bom, a diferença? entendi. Isso vai no sentido um pouquinho de limite, né? Porque, Uhum. teoricamente, o cara, para você ter que diminuir é porque você chegou próximo ao limite, né? E aí você está Assim passando do você outro lado ali da montanha, né? assim você imagina que você conseguiu atingir o limite, ok, né? Uhum, Nessa linha de uhum. raciocínio, né? Isso Porque aí. às Ó, vezes vamos não lá. foi, né? Às vezes É não. Mesmo complexo, você né? vai É ter que complexo, mexer. né? É complexo. Mas olha só, galera. Olha que legal que está conectando as ideias. Agora, isso aí a gente está falando de recuperação. Só que para a gente entender recuperação, nós precisamos entender mecanismos de fadiga, precisamos entender curvas de inflamação, qual foi o substrato energético estimulado para entender qual foi o desgaste metabólico ocasionado e qual substrato, quanto tempo de recuperação do substrato eu vou precisar, do substrato energético utilizado para a via metabólica. Então, para isso, eu vou ter que entrar em fisiologia para eu saber qual é o tempo necessário de recuperação. Se eu fiquei 3 semanas aumentando a cada semana a carga do treinamento de força, enfatizando força máxima, eu vou precisar do mesmo tempo de recuperação se eu ficar 3 semanas fazendo treino de flexibilidade. Se eu fiquei 3 semanas, vamos supor que todos os treinos chegaram ao máximo, em todos os tipos de treino, todos os exemplos que eu dei aqui, o sujeito mostrou em todas as variáveis perceptivas que ele está exausto, tá bom? 3 semanas aumentando com carga de treino para força máxima, aumentando carga. Eu vou precisar reduzir a carga na próxima semana. 3 semanas fazendo treinamento intervalado de alta intensidade para melhora do VO2. 3 semanas fazendo treinamento voltado para potência anaeróbica lática usando gestos específicos de uma determinada modalidade. Esses 3 tipos de treino levarão ao mesmo tempo a necessidade do mesmo tempo de recuperação? Eu consigo afirmar com absoluta certeza que não. Por quê? Primeiro, porque esses 3 exemplos que eu dei têm mecanismos de fadiga completamente diferentes. Um mais central,
outro mais metabólico, um com maior impacto sistêmico, outro com maior impacto periférico, um com mais dano muscular, outro com menos dano muscular, um possivelmente com volume maior, outro com volume menor, um com mais desgaste cognitivo, outro com menos desgaste cognitivo. Percebam que aquela pergunta boba, né, que a gente sempre faz assim: ah, quanto eu preciso de recuperar de um treino para o outro? Depende, cara. Depende de uma cacetada de variáveis que vão influenciar o processo de recuperação. E sabe como é que você toma essa decisão? Estudando fisiologia. Aí, vamos deixar a primeira dica da live de hoje, né? Tem alguns vídeos no nosso canal do YouTube que a gente fala sobre mecanismos fisiológicos de recuperação. A gente fala de dano muscular, a gente fala de glicogênio. Uma das primeiras playlists que a gente criou foi Descomplicando a Fisiologia do Exercício. Inclusive, tem um treinador amigo nosso que criticou a gente, né? Esse negócio de reduzir a complexidade não deveria existir. A gente deveria era entender a complexidade. Eu concordo com ele. Mas fisiologia é tão complexo que assusta, né? A gente fica assustado, então a gente quis trazer um nome que não assustasse tanto. Então, ó, primeira dica de E sem hoje. falar pelo Vai tempo do lá. vídeo também, né? Sem falar pelo tempo que É, eram os vídeos. Uns exato, vídeos, exato. vídeos curtos, né? Então, Isso, exato. Então, vai lá no nosso canal do YouTube e dá uma olhada nessa playlist. Tem alguns vídeos lá, a gente foi discutindo alguns sistemas fisiológicos e voltado para a recuperação, que vai te ajudar a dar uma ênfase aí legal nessa parte de resposta fisiológica. Então, quando o Marcelo fez essa pergunta aí de e no outro caso, quando você tem que reduzir a carga, você tem que entender recuperação. Para entender recuperação, tem que entender fadiga. Para entender recuperação e fadiga, tem que entender sistema fisiológico. Para isso, tem que entender quando eles são estimulados em cada tipo de treino. E aí você vai conseguir tomar a decisão de quanto reduzir ou quando reduzir.